Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, eu sou Paula Esturion e no decorrer da nossa programação eu vou mostrar para vocês entrevistas com alguns usuários que faz parte da nossa grade. Confira e vem fazer parte da nossa família. Comigo hoje o pai Wellington de Omolu. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Aberta. Desde já, o meu namastê, shalom, salam aleikum, amém, axé a todas as religiões de matrizes africanas, cultura da Umbanda, do Candomblé, do esoterismo e as demais religiões também. Seja muito bem-vindo. E o pai Wellington é do programa No Templo dos Orixás. Como originou esse programa no Templo dos Orixás? Na realidade, esse programa existe desde 2005. Era um programa que passava na Rádio Metropolitana, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz participação especial até chegar na ideia de montar um programa da África Oriente, que era com a sacerdotisa Tanísia de Oyá, também no Rio de Janeiro. Sempre com a sua apresentação. Sim. E aí, com uma conversa com ela, por que não montar um programa de TV? E aí o programa, que era no rádio, no Templo dos Orixás, se tornou um programa de televisão. Estreando em 2006, na TVC do Rio de Janeiro, TV comunitária. E logo em 2010 ele foi ao ar na extinta TV NET Cidade, certo, cujo aqui em São Paulo era o canal 2 da NET. Mas qual é a intenção desse programa? O que basicamente vocês querem passar para os nossos telespectadores? Bom, primeiro falar sobre a cultura do candomblé, né? O que é o candomblé? É a religião da família, da totêmica familiar, do nascimento, da evolução, do crescimento dos seres humanos. Falar sobre a cultura do negro, né? Não, obviamente, falando só de questões relativas a preconceito ou preconceito, que é um conceito de coisa alguma, mas falar sobre a importância da natureza, sobre a importância dos chakras, sobre a importância da vida, do respeito ao próximo, sobre a diversidade, o respeito à diversidade, falar sobre essa cultura que tanto salvou vidas. É explicar realmente o que é o candomblé. Sim, explicar. Porque é muita ignorância, né? Desculpa o termo da palavra, mas o preconceito em relação ao candomblé, à Umbanda, é do desconhecido. É Sim. do desconhecido, porque quando Sim. a pessoa entende, né? É fantástica, né? Então, é realmente mostrar o que é o candomblé, é isso? Sim, e principalmente... A origem, as raízes... Sim, e principalmente desmistificar, isso, né? A questão religiosa de candomblé para a magia negra, satanismo, uma religião que faz o mal. Macumba, né? O que é macumba? Um instrumento de sopro usado pelos indígenas na época do descobrimento do Brasil. Então, macumba não é religião, macumba é um canzá de sopro. Então, o que é um canzá? É uma cabaça, é como se fosse uma flauta que os índios usavam para tocar, para obviamente se conectar com os astros. E chamavam de macumba. Aí se originou a palavra. Sim. No candomblé e na Umbanda, o que se originou obviamente na senzala, né? E daí o sincretismo, que é a prática de uma religião sobre outra, a coligação dos santos africanos com os santos católicos. Como, por exemplo, Ogum, São Jorge, né? A conexão, porque os negros não tinham direito de expressão, não tinham direito à água potável, não tinham direito a absolutamente nada. E o culto era restrito nas senzalas. E aí, então, inteligentemente, eles fizeram a conexão
dos santos católicos, pois era a religião predominante da época, a Igreja Católica, né? Isso em 1830, 1840. Aí fizeram, obviamente, essa coligação. Mas o candomblé não é, como eu vou te falar, ele não é submisso à Igreja Católica, nunca foi. Daí criou-se a Umbanda, que é o culto exatamente de guias e protetores, antepassados. Que antepassados são esses, os caboclos, os pretos velhos, os exus andarilhos, os exus guardiões, que tiveram vida terrena. Né? Então, a Umbanda ela está interligada aos santos católicos exatamente por causa do sincretismo. O candomblé, o culto à ancestralidade, o culto à natureza, o culto aos 4 elementos, a água, o ar, o fogo e a terra. Então, você falou da época dos escravos, então, para dar voz à religião deles, ou seja, porque eles não tinham direito a nada. Então, se substituía ou se comparava aos santos dos senhores? Sim. E seriam os mesmos que os deles. Sim. Porém, eles denominavam a Ogum, Yansan, né? Aí, é a mesma coisa, então. Sim. Né? Daí o sincretismo. Obviamente, hoje, muitas casas de candomblé, muitas casas de umbanda respeitam isso. Né? Você chega numa casa de umbanda, você vê lá um gongá com imagens católicas. E isso não significa que as entidades de umbanda são submissas à Igreja Católica, não. Foi a forma da época do negro cultuar a sua religiosidade. Que bacana, hein, Pai Wellington? Muito interessante, eu estou aprendendo também. Quantas vezes por semana o programa vai ao ar? O programa passa aos domingos às 17h30, com reprise às segundas-feiras às 20 horas. É 1 hora de programa? É meia hora de programa. Tá. E aos sábados, 1h30 da manhã. Passa bastante, né? Sim, sim. Entendi. Como foi para vocês chegarem à TV aberta São Paulo? Então, esse programa ele passava na extinta NET Cidade, canal 2 da NET. E aí, com o fim da TV, muitos telespectadores mandavam e-mails, pediam o retorno do programa. E aí foi quando eu conheci a TV aberta, né? Que quando nós encerramos na NET Cidade, a própria NET Cidade indicou a TV aberta, mas na realidade eu só vim voltar ao ar em 2017, com a abertura da TV aberta que nos recebeu tão bem, da Fernanda Capella e toda a equipe da TV aberta, a Ana, os meninos, enfim, incríveis. E hoje o programa está aqui, no ar, fazendo a sua missão, que é exatamente essa, passar a informação sobre as religiões de matriz africanas. Nossa, bacana demais, né? É um estudo assim que eu gostaria de ter feito, né? Porque a ignorância sobre as religiões é uma coisa absurda, absurda. O Deus é um só e é o mesmo para todos, eu acredito, né? E no discutir de religião é muito complicado, mas eu acho que todas as pessoas deveriam realmente saber, né, da história de cada uma delas, e acho tão importante que, bom... E existe, não te cortando, um fato muito simples, que se nós cultuamos a natureza, obviamente cultuamos a Deus. Então o que é a natureza? É Deus, são os 4 elementos, o ser humano, né, é desmistificar, como por exemplo, vou te citar Exu, que é o eu do ser humano. O que é Exu? O senhor da comunicação. O senhor do trânsito, das línguas, das falas, é o barulho da rua, as sirenes. Exu é o caminho, é a estrada, é o ferro, é o potássio, é o manganês, é o sangue que corre no nosso corpo. É o dúbio do ser humano, o bem e o mal. A Exu são entidades ou divindades que fazem o mal. O mal está dentro dos seres humanos. Existem seres humanos que cultuam Exu. Por quê? Porque o lado dúbio do ser humano, o bem e o mal, mas é a religião que lida com Deus. Qual a melhor religião? É aquela que lhe leva a Deus. Assim como o Candomblé, a Umbanda, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todas as religiões e suas vertentes, no que tange a religiosidade, curam. O que é isso? É Deus, que fala em vários idiomas, que fala de várias formas e de várias leituras. Bacana, hein? Pai Wellington, não falando de todas as religiões, porque aqui a gente está no Candomblé, mas
como tem o charutismo na católica, no evangélico. Como que o senhor encara isso? Como que o senhor vê o que as pessoas fazem dentro do candomblé? Enganando pessoas, fingindo. Eu, honestamente, eu sou uma pessoa santomé, só acredito vendo. Mas eu acredito muito também. Eu sinto. Mas eu já vi tanta coisa assim sabe, mentira, de você. Eu já frequentei vários centros, várias religiões, para me encontrar mesmo. Mas eu já fui em lugares onde eu percebi, mesmo com a minha ignorância, tá? Na história, eu percebi que aquilo não era real. E com uma estrutura imensa, com várias pessoas. E como que você vê isso? Como a pessoa pode diagnosticar isso? Não tem como, né? Olha, o diagnóstico que eu possa... Dinheiro, muito dinheiro cobrado, a trabalhos, pessoas desesperadas, entendeu? Todas as pessoas que procuram uma religião hoje, século XXI, elas vão pela dor, né? Elas vão por algum momento, por algum problema, por alguma dificuldade. Então, ao senhor, à senhora que está me assistindo, quando pisarem, adentrarem um templo religioso, observem, se informem, não se deixem levar pelo comércio. Obviamente, o candomblé, eu posso falar da minha religião, que é uma religião cara, não é uma religião barata. Daí ela ser cara ou ser barata, não significa você transformar isto num comércio. É lamentável uma pessoa que se diz sacerdote de candomblé ou de qualquer religiosidade, usar o seu dom espiritual para obter riqueza, só o dinheiro. Obviamente, nós não somos hipócritas, somos um canal de televisão, o programa custa, tudo custa. Mas daí você extorquir ou assaltar uma pessoa que vai à sua casa procurar para fazer um trabalho espiritual da forma mais leviana, não. Agora, observem, o que você faz hoje, o mundo gira, alguém amanhã poderá fazer com você. Então Deus não dorme. Seja ele do candomblé o nome que tem, ou Lodumare, o Deus Supremo, né? Ele não dorme, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Então, se você faz, ataca ou atinge de uma forma uma pessoa, seja financeiramente, ou seja enganando, ou seja roubando, esse retorno voltará para você, porque a vida é feita de causa e efeito. Mas o ser caro não é barato, o candomblé. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é uma religião que está voltada o caro, o ser caro, que eu estou querendo me referir, não é só do dinheiro. É você ter a persistência, porque ter fé quando tudo é fácil, quando tudo vai bem, é ótimo. Mas existem trabalhos espirituais que eles requerem persistência. A pessoa tem que persistir 1 mês, 2, 3, 1 ano, anos. Pessoas que às vezes chegam com problemas com 40 anos, querem resolver em 40 horas. Não resolve. Então, isso é caro, isso custa caro, porque isso custa a sua fé, a sua persistência, a sua atenção com aquela pessoa, perdão, você ter atenção com aquele consulente, dar atenção, ele dá o amor, dá carinho, dá respeito, porque existem pessoas que chegam numa mesa de jogo, numa consulta, completamente desesperadas, que já passaram em todas as religiões. Ah, mas por que a religião A, B ou C não resolve? Não é isso. A melhor religião é aquela que lhe leva a Deus. A minha religião já ajudou e ajuda muitas pessoas que procuram, né? Então, ser caro é isso, é a dedicação. É uma religião de autodedicação. Se você não se dedica, você dificilmente terá o resultado. Agora, para vocês, um vídeo do Templo dos Orixás. Onde é feita a gravação do programa?
A gravação do programa é feita em Osasco, numa produtora, que é a TV Mojuba, né? Que já fez esse programa logo que o programa estreou, e agora eles voltaram a gravar o programa no Templo dos Orixás. Então o senhor traz o programa pronto? Sim, sim. E é satisfatório? Sim. A exibição, a qualidade? Sim, sim. Toda a exibição. Eu gostaria até de agradecer todas as crianças que assistem o programa, a todas as senhoras, os senhores, a todas as pessoas de outras religiões que me assistem, aos candomblecistas, aos umbandistas, aos evangélicos, porque tem essa coisa de rincha. Muito pelo contrário, eu me dou muito bem com pastores de várias igrejas evangélicas. Quero mandar abraços a todos os kardecistas que procuram, a todos os budistas, né? Na minha Horegekyo, agradecer a todas as vertentes religiosas que procuram o Pai Wellington do Malu. Pai Wellington, além de apresentador, você faz a produção sozinho? Como é sua equipe? Ou é carreira solo mesmo? Olha, é quase uma carreira solo, Paula. Essa pesquisa, toda a pesquisa do programa é feita por mim, né? E existe essa produtora que faz as imagens, a gravação, a edição, mas todo o roteiro é meu, desde que o programa foi criado na televisão. Aí você pega imagens do centro, de alguns trabalhos, mas a apresentação é altamente explicativa. O programa é altamente explicativo em toda a exibição. Sim. Só não pego imagens do terreiro pelo seguinte, porque os rituais, eles não são filmados. Não pelo pode. menos da minha casa, não são filmados. Eu uso imagens da África, imagens que foram compradas desde quando esse programa estreou, mas os rituais, a ritualística do candomblé, na minha casa, né, na minha casa onde eu sou o sacerdote, não são exibidos no programa. Que a sede, inclusive, fica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Porém, aqui em São Paulo, o senhor atende com búzios? Isso, com jogo de búzios, com hora marcada, atendimentos para jogo de búzios, leituras cabalísticas, né, mapas cabalísticos, através de Odus, e muitas pessoas têm procurado através do programa, através da exibição aqui da TV aberta. Bacana. Com todo esse tempo que o senhor tem aqui na TV aberta, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para o pessoal da TV aberta, para os telespectadores? Uma mensagem eu quero Wellington. deixar a seguinte mensagem. Nós estamos num ano regido por Ogum, que foi um ano que entrou na terça-feira. Num ano que, se somarmos 2019, temos 12 Egila Seborá, que é a 12ª casa de Orunmilá, o Odu de Xangô, onde estão todos os elementos da natureza, os 4 elementos. Existem sempre anos em que a água é a regente, o fogo é o regente. Neste ano nós temos os 4 elementos. E o senhor de casa, a senhora de casa deve estar assistindo e deve estar vendo os noticiários, os graves problemas que temos com o fogo, com a água, com a terra, né, lama e o ar. Acidentes aéreos, essa questão voltada a deslizamentos, a barragens e outras barragens que ainda vão vir a serem rompidas, os graves problemas com a água, as enchentes, né? E os problemas com o fogo, como os incêndios que mataram os meninos do Flamengo e outros vários incêndios que aconteceram tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, no mundo. Enfim, a violência é pedir ao senhor de casa, à senhora de casa, a sua religiosidade, seja ela qual for, pedir a Deus amor ao próximo. Que tenhamos mais amor ao próximo, que crianças não sejam mortas como de Suzano, da escola, da Tássio de Camargo, em 2011, no Rio de Janeiro, proteger as crianças porque elas são o futuro de um novo mundo. Enquanto nascer uma criança, sempre digo isso nos meus programas, é a certeza de um mundo melhor. Agradecer, obviamente, a Deus a dádiva de cada dia termos uma criança. Então, pedir a que o amor toque no coração de nossos governantes, do nosso presidente, que parem de discutir e de firulas e de vitrine e cuidem do povo brasileiro, cuidem das crianças, combatam a fome, que é a maior desigualdade que existe para os seres humanos. Combatam a miséria, o desamor,
o desemprego. Então é um momento em que as pessoas devem ter, umas pelas outras, o amor. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, ao Ludumare, a Jesus, Buda, Jeová, não importa o nome que ele tenha, a melhor religião é aquela que lhe leva a Deus. Então deixar aqui qual a mensagem? O amor, o respeito, a fé, a esperança. Não desistam de seus objetivos, por mais difíceis que eles sejam. Não esperem por nada, nem por ninguém. Vão à luta, porque infeliz daquele que espera por alguém, porque cada um só dá aquilo que tem, né? Então, lutemos pelos nossos objetivos, lutem, crianças, estudem, para que possa amanhã ter um futuro melhor. Dizer aos senhores sacerdotes que procurem cuidar da sua religiosidade e desempenhar bem o seu papel de sacerdote, seja a religião que for. E deixar o recado, obviamente, mandar abraços para todos da TV Aberta, Fernanda, Ana, Rose, a você por esse momento, a todos os meninos da técnica, que eu não sei o nome de todo mundo, né? Mas mandar abraços ao senhor de casa e dizer o seguinte, que esperar por aquilo ou por alguém que não se apresenta é o mesmo que esperar um ônibus numa estação de trem. O meu namastê, o meu colofé, o meu mutumbá, o meu mucuyu, as nações e suas vertentes de candomblé, o meu saravá, os senhores da Umbanda, meu namastê, os senhores esotéricos, e que a paz e o amor esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, pai Wellington de Omolu. Muito obrigado pela entrevista. Um beijo para vocês. Até o próximo programa. Axé.